você estar aqui conosco, que Jesus te abençoe e ilumine. Muito obrigado. E o que a gente vai falar hoje aqui é sobre o Sermão do Monte. A gente divulgou esse tema e talvez muita gente está com a ideia de que eu vá fazer aqui um esmiuçar do que Jesus falou no Sermão do Monte. Eu não tenho essa pretensão, até porque ali a gente pode pegar cada versículo e fazer uma palestra sobre. Eu estou falando sério. Na verdade, eu tenho palestras aqui, Bem-aventurados aflitos. Isso dá um seminário, dá um congresso, se a gente for querer realmente ali trabalhar os detalhes. O que eu vou fazer aqui hoje? Um estudo do capítulo 10 do livro, capítulo 11, perdão, do livro Boa Nova, intitulado Sermão do Monte. Quem depois quiser, eu vou explicar que eu estou fazendo esse estudo de maneira sequencial. Eu vou fechar esse livro, estudando ele todo, mas não aqui com vocês. Eu tenho feito isso, né, nos locais que me convidam, que o tema é livre. Então, quem quiser acompanhar os estudos anteriores e também a sequência depois deste, é só ir lá no canal William Jacob Reflexões Espíritas, porque lá estou colocando na playlist e vai estar lá à disposição de quem quiser depois, às vezes quer fazer um estudo, enfim. O que é bom do Espiritismo é isso, é que cada um que lê esse capítulo vai ter uma reflexão diferente. E eu tenho dado a minha reflexão, a minha contribuição para tentar estudar essa obra que é realmente assim, é um fenômeno, é um espetáculo, é um monumento, e a gente precisa, de tempos em tempos, passar por ela. Chico foi muito feliz, assim, né? A mediunidade do Chico era uma coisa extraordinária, mas esse livro aqui em especial, vou falar para vocês, que é realmente, como a gente fala aqui em Minas, e vocês goianos devem ter uma certa inveja da gente. É um trem-bom demais, porque o Boa Nova, eu li, reli, hoje, para preparar esse estudo, passei de novo pelo capítulo e realmente a gente fica impressionado com a capacidade, né, do Chico psicografar essas palavras aqui que Humberto de Campos, sabe-se lá como, captou, do que a gente chama aqui dos bastidores do Evangelho. Então, quando a gente vai lá no Evangelho e olha o Sermão da Montanha, a gente olha, se encanta, como foi dizer certa vez Gandhi, né? Se toda a literatura do Ocidente se perdesse e sobrasse só o Sermão da Montanha, nada teria perdido. Há como a nos dizer, tudo que a gente lê de edificante, de construtivo, você pode colocar que o Sermão da Montanha é um resumo. Então, perdeu tudo. Opa, mas sobrou o Sermão da Montanha? Sobrou. Então, ele já é muita coisa. Ele é o que a gente precisa realmente. E aí, o que Humberto Campos traz? Os bastidores. Aquilo que a gente não fica sabendo lendo só os evangelhos. Não só neste capítulo, mas em toda a obra, todo o livro Boa Nova, a gente vai encontrar elementos que acrescentam à leitura do evangelho, né, que nós temos o contato aqui na Bíblia, no Novo Testamento. E aqui nesse capítulo 11, eu não vou ler tudo, eu vou dar uma avançada em alguns momentos, para ficar um pouco mais dinâmico, mas eu convido, quem quiser pegar o livro, talvez eu vou tentando situá-los aqui, e quem quiser também depois fazer a leitura, eu deixo esse convite, porque vale a pena. Aqui, o que acontece? Ele vai colocar no começo que, na medida em que Jesus ia falando do Evangelho, ia pregando a Boa Nova, realizando as curas, realizando os chamados milagres, era natural, e a gente olha com o distanciamento histórico, que concorda que assim acontecesse, que Jesus atraísse a atenção de uma multidão. Aí já pensou? Tem um homem que chega e fala que veio implantar o reino dos céus, que veio implantar... quando se fala em reino, todo mundo pensa, ele veio destruir o reino terreno. Não, ele fala, não, meu reino é desse mundo. O reino dos céus eu vim para edificar no coração do homem. E começa a falar essas e várias outras coisas. De repente chega uma pessoa cega e sai enxergando, chega um paralítico e sai caminhando, um leproso se aproxima e sai curado, uma mulher que sangrava há 12 anos se aproxima, toca nas vestes de Jesus e o fluxo é na hora interrompido. Leva um paralítico em cima do telhado para Jesus e o paralítico é curado. Então, era natural que, na medida em que Jesus fosse falando, e, claro, produzindo os fenômenos naturais, nada de sobrenatural, era natural, então, que uma multidão se aproximasse dele. E é o que acontecia. Doentes, famintos, procuravam o mestre e também os discípulos. Que, assim,
Vamos pegar um exemplo aqui, terreno. Vamos supor que a equipe aí de Goiás, do Conselho Regional, quer convidar o Rossandro para fazer uma palestra espírita. Então, se você... Não estou comparando o Rossandro com Jesus, pelo amor de Deus, gente. É só para a gente entender a dinâmica da coisa. Sem o contato do Rossandro, o que a gente faz? Olha, eu vou tentando me aproximar de pessoas próximas ao Rossandro, um exemplo. Até que a gente consiga uma forma de chegar nele ou em quem cuida da sua agenda para tentar receber ali uma confirmação, o sim ou não. E os discípulos, eles eram, de certa forma, ali próximos de Jesus e eles também tinham a sua vida, muitas vezes, comum. Pescavam, cobravam impostos e tal. E eles eram procurados. E Levi foi procurado numa dada ocasião por um grupo de infelizes. E o coletor, Levi era coletor de impostos, ele manifestou certa estranheza. Afinal, disse ele, vejam isso, porque esse diálogo dele com os infortunados, com aqueles que buscavam nele um alívio, uma orientação, esse diálogo vai dar o tom de toda a sequência do capítulo. Afinal, disse Levi, Mateus, aos infortunados que o procuravam: o novo reino congregará todos os corações sinceros e de boa vontade, que desejem irmanar-se como filhos de Deus. Mas, até que tudo bem, né? Beleza. Mas, que podeis fazer na situação em que vos encontrais? Vejam, do tipo assim, vocês estão querendo, e aí, mas o que vocês podem fazer? E dirigindo-se a 3 deles, seus conhecidos pessoais, falou convicto. Ou seja, já que tem mais intimidade com esses 3, deixa eu falar com eles convicto. Que poderás realizar, Lisandro, aleijado como és? E tu, Áquila, não foste abandonado pela própria família sob o peso de sérias acusações? E tu, Pafos, acaso edificarias alguma coisa com as tuas atuais aflições? O que Levi faz? Escancara para eles os próprios defeitos, as próprias limitações, as próprias imperfeições. E o que acontece? Os interpelados, diz Humberto de Campos, entreolharam-se cabisbaixos, humilhados. Somente então chegavam a reconhecer as suas penosas deficiências. A palavra rude de Levi os despertara. E alguém pode pensar, tá vendo? Bom demais. Levi foi super sincero e despertou todos eles. Tomara-os, olha o detalhe agora, tomara-os uma dor sem limites. Vejamos agora a diferença. Jesus dissera, nas suas pregações carinhosas, que seu amor viera buscar todos que se encontrassem em tristeza e em angústia. Angústias do coração. Quando o mestre chegara, haviam experimentado a restauração de todas as energias. Jubilosos guardavam as suas promessas relativamente ao Pai justo e bom, que amava os filhos mais infelizes, renovando nos corações as esperanças mais puras. Achavam-se exaustos, mas a lição de Jesus lhes trouxera novo consolo às almas desamparadas de qualquer conforto material. Queriam ser de Deus, vibrar com a exaltação das promessas do Cristo. Porém, olha o detalhe, porém, a palavra de Levi novamente os arrojara à condição desditosa. Olha a responsabilidade que temos diante de um aflito. Jesus vem, faz algumas pregações à beira do lago e devolve o ânimo àqueles homens aflitos. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei.
estes homens estavam aliviados. Aliviados e dispostos a algo mais. Dispostos a ir além. Então, eles procuram Levi. O que Levi faz? Dá a eles a tal da sinceridade de uma maneira desequilibrada. E estes homens agora voltam ao perfil de antes, ao abatimento de antes. Isso aqui, às vezes, a gente tem que tomar cuidado para a gente não fazer isso. Às vezes a pessoa, por exemplo, lê um livro, sente um consolo, sente uma alegria, sente uma disposição, e às vezes busca um de nós e fala, olha, né, eu quero entender mais, mas eu estou sofrendo, minha vida está ruim. Eu estou com dificuldade familiar, dificuldade profissional, dificuldade, problemas de saúde. E o que a gente às vezes faz? Olha, mas também, né, você deve ter aprontado para merecer o que você está passando agora. Aí a pessoa, né, ela chega bem, aí a gente vai e devolve isso. Ah, mas você deve ter feito algo para merecer um negócio desse. A pessoa vai lá embaixo. Isso quando a pessoa já não chega dizendo assim, olha, eu estou mal, mas eu vi uma palestra, eu estou bem, melhorei um pouco, quero entender um pouco mais, porque eu estou aflita, eu estou desesperada, e nessa encarnação fiz tudo certinho. Aí a pessoa às vezes vira e fala assim, ah, mas você deve ter aprontado na outra encarnação, então. Ou seja, buscando culpa, buscando colocar a pessoa, né, numa situação que a gente não sabe qual que é o nível de consciência dela sobre reencarnação, por exemplo. Será que ela tem equilíbrio suficiente para encarar o fato de que ela já viveu e que, tá, beleza, pode até ser verdade, de que noutra encarnação ela pode ter aprontado muito e agora vem com algumas dificuldades como forma de aprender alguma lição, de amadurecer o próprio espírito, de evoluir? Ou então, quando alguém chega para nós pedindo um auxílio, um consolo, e a gente simplesmente fala, não, a gente não pode ficar triste, não. Sacode a poeira e volta, põe um sorriso no rosto e bora para a vida. Ah, como se fosse fácil. Ah, eu estou com uma série de problemas, é só pôr um sorriso no rosto e viver. Não, às vezes não é assim. A pessoa, às vezes, ela quer só um colo. Quer só um acolhimento, um aconchego. Uma palavra amiga do tipo, olha, conta comigo. Tamo junto. Que tipo de ajuda você precisa? Você precisa de um terapeuta? Se você não tem condição de pagar, eu posso tentar com algum amigo, psicólogo, enfim, alguma forma de te ajudar. Não é a gente, diante de um sofredor, jogar na cara dele, né, que ele enfim, que ele precisa simplesmente rir e pronto. Não, a coisa pode ser um pouco mais complicada do que a gente pensa. E aqui Levi, né, simplesmente demonstrou um comportamento que a gente precisa ficar atento para não saber se a gente hoje se assemelha ao Levi de 2000 anos atrás. E esse grupo de pobres e infortunados retirou-se em desalento. No entanto, o mestre pregaria no monte àquela tarde e, quem sabe, ministraria os ensinamentos de que necessitavam. Então eles se afastam, eles vão embora. Mas sabendo que Jesus pregaria no monte, eles se aproximam do monte. Mas antes da pregação, aconteceu o encontro de Jesus com Levi. E Levi, ele chega para Jesus, ali onde eles, né, se encontravam e tudo mais. Na verdade, isso aqui foi na casa. Jesus, em companhia de André, deu entrada na casa de Levi. E o coletor, a certa altura da conversação, a sorrir ingenuamente, relatou a ocorrência, terminando alegremente a sua exposição. Já pensou? Jesus chega e ele vai contar vantagem. Eu já imagino aqui, né? Tá lá um café, um pão de queijo, Jesus, André, Levi, Simão Pedro, e Jesus senta na mesa assim, começa a comer um pão de queijinho, beber um cafezinho. Aí Levi fala, ei, mestre, você tem que ver o que eu fiz hoje. Hoje chegou uma galera aqui e simplesmente falei para ele, olha, não se viu isso? Um aleijado querer se aproximar do evangelho? Um
um homem aflito se aproximar do evangelho querendo ajudar, um homem acusado e tal, e sorrindo, tranquilo, achando que Jesus iria, né, fortalecer aquele tipo de conduta, incentivá-lo a seguir naquele caminho. E aí ele diz assim: que conseguiria o evangelho do reino com esses aleijados e mendigos? Isso aqui é Levi perguntando para Jesus. Mas, lembrando-se de súbito que os demais companheiros eram criaturas pobres e humildes, acrescentou, porque Levi tinha uma condição bacana. Ele vai falar que a casa aqui dele era uma casa confortável. E ele continua, né, meio sem graça já, porque outros companheiros eram pobres. É justo esperemos alguma coisa dos pescadores de Cafarnaum. São homens fortes e desassombrados, e o bom trabalho lhes cabe. Não vejo, porém, como aceitar a contribuição desses desafortunados e vencidos que nos procuram. Ah, meus amigos, aí vem Jesus, né? Fixa o olhar no discípulo com profundo desvelo e falou com bondade, batendo-lhe levemente no ombro. Tipo assim, calma, meu filho, né? Calma, vem cá, deixa o mestre te explicar alguns detalhes aqui que você está passando batido. No entanto, Levi, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. A parte de Jesus, gente, vocês me permitam, eu não vou resumir e eu não vou pular, porque é tão bonito. A gente lê o Evangelho e se encanta. Por que eu vou pular isso aqui? Então, conto com a paciência de vocês. É um parágrafo, a gente está fazendo algumas pausas, mas eu acho que eu preciso ler isso aqui. Se o Evangelho é a boa nova, como não há de ser a mensagem divina para eles, tristes e deserdados na imensa família humana? Os vencedores, ele pergunta e explica. Os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. Isso aqui me lembrou muito Leon Denis. Porque Leon Denis, ele vai dedicar o porquê da vida, ele vai escrever no Depois da Morte, ele vai... Enfim, quase todas as suas obras, ele as dedica para os sofredores, para os aflitos, para aqueles em quem o fardo da vida pesava mais. Estes recebiam uma atenção maior de Leon Denis. E como vai dizer Jesus, os vencedores da terra não precisam de boas notícias. Então, é justamente para os perdedores. O evangelho é para os perdedores. Ah, William, quer dizer que quem é vencedor não pode acessar o evangelho? Pode. Mas a mensagem do Cristo ela é endereçada de maneira especial e não única para os perdedores. Isso a depender do ponto de vista que a gente encara o próprio evangelho, o evangelho, como eu disse, do ponto de vista terreno, ele simboliza muitas vezes, ou ele pode até fazer com que o indivíduo saia da vida derrotado. Um exemplo claro disso é o próprio mestre. Quando você olha para Jesus na cruz, o que você imagina do ponto de vista terreno? Jesus derrotado, morto, crucificado. O que ele fez? Nada. Quando você olha para Joana d'Arc, derrotada. Não foi uma vitoriosa do ponto de vista terreno. Estou ressaltando bem isso para senão alguém faz um recorte da minha fala aqui e fala, ixi, o palestrante falou que do ponto de vista terreno, o evangelho não tem a tarefa de nos tirar da terra vitoriosos aos olhos do mundo. Quando a gente percebe Simão Pedro, por exemplo, vai ser crucificado, o que ele fala? Olha, não mereço morrer igual Jesus. Coloque a minha cruz de ponta cabeça. E atende o pedido, eu fico pensando como foi zombado. As pessoas olham e falam, coitado, né? Já está aí crucificado, ainda pede para ser crucificado de cabeça para baixo. É um derrotado do ponto de vista terreno. Mas do ponto de vista espiritual, vamos lembrar, meu reino não é deste mundo. Quem perde aqui, ganha do outro lado.
William, mas quer dizer que a pessoa que tem uma morte natural é sinal de que ela ganhou aqui e vai perder do outro lado? Não. Quer dizer que a pessoa que desencarna rica, ela perdeu aqui, ela ganhou aqui e vai perder do outro lado? Não. Tudo é uma questão de consciência. Como nós nos comportamos. Aquela riqueza foi conquistada de maneira honesta? Foi. Pronto, está de cabeça erguida. De maneira honesta, muitas vezes, significa derrotas no mundo terreno. Porque as tentações para se ganhar dinheiro de maneira desonesta são muitas. Então, talvez aquele que a gente olha hoje que é rico, ele poderia ser um milionário, um bilionário, e muitos olham para aquele rico e falam, este é um perdedor. Foi ser honesto, deixou de ganhar muito dinheiro, mais do que ganhou honestamente. Então, a gente não pode julgar o outro pela classe social, julgar o outro pelo gênero de morte. Quando a gente olha e fala, fulano morreu de acidente, é porque tinha um problema, devia alguma coisa. Não. A questão é de consciência. E como é que eu vou acessar a consciência do outro para saber? Como? Mas a essência do evangelho é para os perdedores. Porque aquele que está perdendo aos olhos do mundo busca no evangelho a força para continuar perdendo aqui e ganhando do outro lado. Nas derrotas da sorte, continua Jesus para Levi, nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus. É como, já viu aquela expressão, não vai por amor, vai pela dor? É porque a dor é como se ela rasgasse o nosso orgulho, o nosso egoísmo, não todo, mas gradativamente. A nossa vaidade, nosso interesse pessoal, que muitas vezes as vitórias terrenas acabam dificultando a gente ouvir a voz de Deus, que está onde? Na própria consciência. Buscando os oprimidos, os aflitos e os caluniados, sentimos-los tão unidos ao céu, nas suas esperanças, que reconhecemos na coragem tranquila que revelam um sublime reflexo da presença de nosso Pai em seus espíritos. Pergunta Jesus. Já observaste algum vencedor do mundo com mais alta preocupação do que a de defender o fruto de sua vitória material? Levi sentia-se comovido. E, aproveitando a pequena pausa que se fizera, exclamou algo desapontado. Senhor, minhas observações partiram tão só do meu intenso desejo de apressar a supremacia do evangelho entre os que governam o mundo. Vejam isso, meus amigos. Levi estava bem intencionado. Ele não fez aquilo por maldade. Do tipo, vou recusar esses aqui porque eu sou mau. Não. Como vai dizer Jesus para Simão, mais para frente aqui no Boa Nova, o homem no mundo é mais frágil do que perverso. Quer dizer que há homens perversos mesmo, mas há mais fragilidade do que perversidade. Então, Levi foi frágil. Ele tinha uma intenção, falou, olha, para eu acelerar a supremacia do evangelho, eu preciso de homens fortes, não de aleijados, não de aflitos, não de acusados. E a resposta de Jesus foi, quem governa o mundo é Deus. E o amor não age com inquietação. Agora, imaginemos, Levi, veja uma reflexão de Jesus. Bom, primeiro só isso aqui, né? Quem governa o mundo é Deus, é uma palestra. Leon Denis explora muito isso no livro Grande Enigma, que eu deixo aqui esse convite para que quem não leu, leia, porque vale a pena. Agora, veja a reflexão de Jesus. Imaginemos, Levi, que os triunfadores da terra viessem até nós ensarilhando suas armas exteriores. Né? Levi, já que você quer homens fortes, já pensou se os triunfadores da terra chegassem até nós? Figuremos alguns generais romanos chegando a Cafarnaum, com os seus troféus numerosos e sangrentos,
afirmando-se desejosos de aceitar o evangelho do reino e oferecendo-se para o reino de Deus e oferecendo-se para cooperar em nosso esforço. Vejam a sacada de Jesus. Já que você quer os fortes, beleza. Aí se aproximam os generais com as suas armas, com seus troféus ensanguentados. Certamente, diz Jesus, trariam consigo legiões de guardas e soldados, funcionários e escribas, carros de triunfos, espadas e prisioneiros. Começariam protestando contra as nossas pregações pelas estradas desataviadas da natureza. E aqui falei que não ia pular, mas vou pular um pouco, porque o nosso tempo está acelerando aqui. Mas o que Jesus vai dizer aqui agora, daqui para frente, de certa forma, é tudo o que aconteceu, ou quase tudo, eu não gosto de generalizar, quase tudo o que aconteceu com o cristianismo ao longo dos séculos. Eu vou pegar uma frase aqui, recordando a ação das espadas mortíferas, talvez pretendessem disputar a ferro e fogo o estabelecimento do reino de Deus, exterminando-se reciprocamente, por não cederem uns aos outros em seus pontos de vista, desde que cada vencedor se julga, no mundo, com maior soma de direitos e de importância. Esse é um detalhe interessante, porque ao longo da história a gente vai observar cristãos matando cristãos, católicos matando protestantes, protestantes matando católicos, porque se julgavam na posse da verdade e o outro na condição de herege, na condição de deturpador, na condição quase que de anticristo. E aí a gente viu cristãos matando em nome de Jesus. Isso aconteceu, gente. O que eu posso dizer que foi quase uma profecia. Olha aqui, a pretexto de lutarem em nome do céu, espalhariam, possivelmente, incêndios e devastações em toda a terra. Isso aconteceu. E seria justo, Levi, trabalhássemos por cumprir a vontade do nosso Pai, aniquilando seus filhos, nossos irmãos? Meus amigos, parece tão óbvio hoje. Não, eu estou trabalhando em nome de Deus, então eu vou aniquilar meus irmãos. O que é isso? Quem acompanha meu canal espírita vai estar preocupado também. Esse livro não acaba nunca, esse livro. Eu estou lendo um livro sobre escravidão, que é assustador a participação da igreja, a participação de cristãos no tráfico negreiro, tirando escravos, tirando os negros lá da África, trazendo-os para a América ou levando-os para a Europa. E ali aqueles que se diziam seguidores de Jesus, na ideia de converter, de impor a nossa religião, a nossa crença, na ideia de que eu estou salvando os escravos, que já tinham as suas crenças, eram tranquilos com elas. William, mas eles tinham práticas, problema, liberdade religiosa. E de chegar aqui no Brasil, que chama descobrimento do Brasil, não é descobrimento, não. O Brasil estava descoberto pelos índios. E converter os índios para salvá-los, catequizando-os. Bom, se alguém concorda com isso, peço perdão. Eu não consigo concordar. Porque muitos foram mortos, muitos foram torturados, eles não tinham o direito de escolher. E eles tinham que abrir mão daquelas crenças. Porque senão não seriam salvos. A questão é essa, né? Você vai ser salvo. Realmente a história do cristianismo, que os espíritos vão dizer para Kardec, que essa história tem nela deturpações de origem humana, não divina. A gente precisa distinguir aquilo que foi adulteração, deturpação, não só dos escritos, mas da postura que se espera de um cristão, é fruto da imperfeição humana.
que tudo bem, nós estamos progredindo constantemente e nos aproximando ou tentando nos aproximar daquilo que de fato Jesus espera de nós. O que não nos impede de olhar para a nossa história com a autocrítica necessária, porque certamente nós estávamos lá. Na Inquisição, na escravidão. Então a gente coloca esses detalhes mais duros da nossa história, é só para a gente refletir. E eu acho que o processo de autocrítica ele é importante em todos os aspectos, em todas as etapas da vida. E aí o apóstolo ouvia assombrado, e em face da profundeza da sua argumentação, o mestre continuou. Até que a esponja do tempo absorva as imperfeições terrestres, diante de séculos de experiência necessária, os triunfadores do mundo são pobres seres que caminham por entre tenebrosos abismos. Vou avançar um pouquinho. O leito de dor, a exclusão de todas as facilidades da vida, a incompreensão dos mais amados, as chagas e as cicatrizes do espírito são luzes que Deus acende na noite sombria da criatura. Gente, isso é bonito demais. Vale a pena depois, quem tiver o Boa Nova, pelo amor de Deus, pegue esse capítulo com calma, reflita. Eu estou agoniado aqui de não poder ficar esmiuçando isso aqui. Vou contar para vocês, os bastidores aqui, a Regivane e o Jefferson falaram que eu podia ficar umas 2h30. Dá vontade de ficar aqui 2h30, 3 horas, entrando em detalhes. Mas, por isso, eu suplico. Leiam depois com calma esse capítulo, que tem cada preciosidade, tem cada pérola que a gente precisa trabalhar bem. Levi, é necessário amemos intensamente os desafortunados do mundo. Agora, olha a metáfora que ele faz aqui. Suas almas, de quem? Dos desafortunados, dos sofredores, dos aflitos, dos desalentados. Suas almas são a terra fecundada pelo adubo das lágrimas e das esperanças mais ardentes, onde as sementes do evangelho desabrocharão para a luz da vida. O que é isso? É como se o indivíduo... Dá até para a gente lembrar aqui da parábola do semeador. O coração do indivíduo é a terra. É a terra. Mas que quando a vida está tudo bem, está tudo caminhando tranquilamente, a semente do evangelho bate e não penetra. É culpa da semente? Não. É culpa do solo, que não está preparado, não está rasgado pela dor. Que nas palavras de Jesus, a dor é o adubo. As lágrimas que a gente deixa rolar, elas caem e elas pingam no solo, que é a nossa própria alma, e prepara para que a semente do evangelho possa penetrar, fincar raízes e desabrochar para a luz da vida. William, mas eu não posso fazer isso sem dor? É claro que pode. A dor não é a única forma que a gente tem de deixar com que essa semente do evangelho faça ninho em nós. Nós podemos, inclusive, aprender com a dor do outro. A gente pode ler um livro que narra a experiência do outro e tentar aprender algo sem passar pela experiência. É possível. Continua Jesus. Aliás, vamos avançar aqui um pouco. André e Levi escutavam de olhos úmidos os conceitos do Senhor, cheios de sublimada emoção. Nesse ínterim, chegaram João, Tiago e Pedro, e todo o grupo se dirigiu, alegre, para um dos montes próximos. E eles foram lá fazer... Jesus foi, então, fazer o famoso Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. E aqui vai destacar Humberto Campos, né? Começou a chegar aquela multidão, velhinhos trêmulos, lavradores simples e generosos, mulheres do povo agarradas aos filhinhos.
Entre os mais fortes e sadios, viam-se cegos e crianças doentes, homens maltrapilhos, exibindo as verminas que lhes corriam as mãos e os pés. Todos se comprimiam ofegantes. Ante os seus olhares felizes, a figura do mestre surgiu na eminência enfeitada de verdura, onde perpassavam brandamente os ventos amigos da tarde. Deixando perceber que se dirigia aos vencidos e sofredores do mundo inteiro, e como que esclarecendo o espírito de Levi, que representava a aristocracia intelectual entre os seus discípulos, na sua qualidade de cobrador dos tributos populares, Jesus, pela primeira vez, pregou as bem-aventuranças celestiais. Bom, se diz que foi pela primeira vez, certamente Jesus pregou as bem-aventuranças outras vezes. Eu nem tinha pensado nisso. Foi uma interpretação que me veio à mente aqui agora. Sua voz caía como bálsamo eterno sobre os corações desditosos, descreve Humberto de Campos. Bem-aventurados os pobres e os aflitos. Bem-aventurados os sedentos de justiça e misericórdia. Bem-aventurados os pacíficos e os simples de coração. Por muito tempo falou do reino de Deus, onde o amor edificaria maravilhas perenes e sublimadas. Suas promessas pareciam dirigidas ao incomensurável futuro humano. Do alto do monte soprava um vento leve, em deliciosas vagas de perfume. As brisas da Galileia se haviam impregnado da virtude poderosa e indestrutível daquelas palavras, e, obedecendo uma determinação superior, iam espalhar-se entre todos os aflitos da terra. E a gente pode dizer, 2000 anos depois, espalhou mesmo. Jesus falou para o futuro da humanidade. Falou para o presente também, mas falou para a eternidade. Aqui estamos nós, 2000 anos depois, falando de Jesus. 2000 anos depois, tentando entender. Porque a dificuldade é essa, é de compreensão. A gente às vezes acha que compreendeu. E a compreensão talvez seja o primeiro ou o segundo movimento. O primeiro talvez seja tomar conhecimento disso. Mas não é só isso. Mas é pegar isso que a gente entra em contato, conhecimento, e sentir a mensagem. Como vai dizer Alcione no livro Renúncia, no trato com o Evangelho, é necessário conhecer, meditar, sentir, para depois vivenciar. E foi o que aconteceu com Levi, que já no final do capítulo, Humberto de Campos nos narra que no dia imediato, o ex-publicano abriu suas portas a todos os convivas daquele crepúsculo memorável. Jesus participou da festa, partiu o pão e se alegrou com eles. E quando Levi abraçou o aleijado Lisandro, lá de antes, né? Com a sinceridade de sua alma fiel, o mestre o contemplou, enternecido, e disse: Levi, meu coração se rejubila hoje contigo, porque são também bem-aventurados todos os que ouvem e compreendem a palavra de Deus. Me faz recordar de Leon Denis, quando no livro O Problema do Ser e do Destino vai nos dizer: não basta crer e saber, é necessário viver nossa crença. Levi, até então, ele demonstrava conhecimento do Evangelho. Ele demonstrava, sim, uma crença sincera no que Jesus propunha, mas ele não havia compreendido. Por isso que eu digo que a questão é de compreensão. Levi ainda achava que para implementar o reino de Deus seria necessário pressa,
quantidade e força humana, enquanto Jesus não tinha pressa e dizia que a força humana às vezes poderia complicar o nosso caminho, como complicou. Quando o cristianismo, né, faz a sua aliança com o Império Romano. A aliança era necessária e tudo mais, não vou entrar nesses detalhes. Mas Levi precisou passar por aquela situação para que só depois pudesse não apenas compreender, não apenas acreditar, mas também praticar tudo aquilo que Jesus estava ali ensinando pessoalmente, presencialmente para todos eles. Bom, eu reforço o convite. Quem quiser depois acompanhar os capítulos anteriores a este lá no canal William Jacob, Reflexões Espíritas,